Fala, meus amigos, beleza? Olha só que maravilha essa notícia que a Revista Oeste trouxe para gente. Eles estão dizendo que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, antes de divulgar as medidas que ele tomaria contra autoridades da América Latina, ligou para quem? Para Eduardo Bolsonaro para avisar das medidas. Ou seja, antes mesmo do mundo inteiro ficar sabendo daquela declaração que ele deu, falando sobre as sanções para pessoas, principalmente da América Latina, que teriam restrição de visto, por enquanto, para entrar nos Estados Unidos, né? Justamente porque censuravam empresas e cidadãos americanos. Antes de todo mundo, Eduardo ficou sabendo, porque o próprio secretário ligou para ele. Não foi um auxiliar, não foi o secretário de gabinete dele, foi simplesmente o próprio Marco Rubio que ligou para Eduardo para comunicar isso. Bom, tinham outros dois parlamentares ao lado de Eduardo como testemunha. A Revista Oeste não quer dizer quem é, né? Não disse quem eram os dois parlamentares. A gente já imagina mais ou menos quem seja, mas a verdade é uma só. Isso só demonstra a ligação que o próprio Marco Rubio tem direto com o Eduardo Bolsonaro. Não precisam de interlocutores. Um fala com o outro diretamente. Claro que deve ser muito mais fácil o Rubio falar com o Eduardo do que o Eduardo ligar para Rubio a hora que quiser, porque o Rubio tem 1 milhão de preocupações no mundo inteiro. Mas não importa. O que importa é o carinho que o Rubio tem, a consideração que ele tem pelo Eduardo, de explicar para ele as medidas, de anunciar quais seriam as medidas antes que qualquer um no planeta ficasse sabendo. Se isso não é um sinal de prestígio, o que seria? E outra, isso só demonstra que as sanções virão. Talvez Eduardo já saiba até quando, só não vai poder divulgar por enquanto. Porque essa ligação do Rubio para o Eduardo demonstra exatamente isso, né? Uma preocupação que o secretário de Estado americano tem com a América Latina, principalmente com o Brasil, que é de longe o país mais poderoso da América Latina. Enfim, para aqueles que achavam que não ia dar nada, para aqueles que achavam que Eduardo era só um fritador de hambúrguer, não acho que seja todo mundo que recebe uma ligação direta do secretário de Estado, sem passar por secretário, sem passar por ninguém, né? Uma ligação de um para o outro. Bom, as autoridades do Brasil ainda não entenderam da gravidade do que está por vir. E isso é ótimo, porque se eles de fato entendessem, eles tentariam se precaver. Mas como eles ainda debocham, como eles ainda desdenham do que está por vir, eu acredito que no dia que vier, aí sim eles vão acreditar. Essa galera é assim, só acredita quando a casa já foi assaltada, quando a porta já foi arrombada. Por mais que todo mundo diga que vai acontecer, por mais que todo mundo saiba que vai acontecer, eles ainda não acreditam nessa possibilidade. Mas, tudo bem, aí não é um problema nosso, é um problema deles. Então, é importante que essa ligação entre os dois esteja fluindo do jeito que está fluindo, porque acredito que nas próximas semanas teremos novidade em relação a isso. Afinal de contas, quem está dizendo não sou eu, era o próprio Eduardo que dizia que em 2 ou 3 semanas isso poderia acontecer. Bom, mais ou menos uns 10, 12, 15 dias já passaram, né? Então, resta ainda aí alguns dias ou talvez algumas semanas pela frente para a gente saber de fato quem será atingido e que grau de sanção essa pessoa será sancionada, não é? Enfim, deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. Valeu?